Oi, gente! E na aula de hoje, olha que lindo! Eu vou ensinar vocês a fazer esses pingentes super modernos. Olha só, gente, que coisa linda esses pingentes, né? Tem mais esses aqui, olha só. É muito fácil, vocês podem fazer utilizando a cerâmica fria industrializada. Pode também utilizar aquelas massas, né, que eu ensinei para vocês aqui no canal, aquelas massas caseiras que ficam ótimas também. E a pintura, como vocês estão vendo, gente, é muito fácil. Olha que pingente lindo, né? Que você pode usar em decoração, pode fazer pingentes menores para também colocar no pescoço, ficar muito bonito, enfim. Pode fazer aplicações com esses pingentes. É uma infinidade de aplicações, né? Eu vou ensinar como fazer também formas caseiras para você dar esse formato lindo nos pingentes. Enfim, é uma aula super completa, com uma pintura muito fácil, que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer coisa linda. Então, se você está gostando dessa sugestão, da técnica de hoje, não se esquece de me dar aquele like, compartilhar com todo mundo que isso aqui é novidade e também se inscrever no canal. Combinado, gente? E me deixa aí nos comentários aquele coraçãozinho que eu fico sempre feliz em receber. Tá bom? Um grande beijo a todos e vamos lá aprender? Até já! Para fazer esses lindos pingentes, os materiais são muito fáceis. Eu vou precisar de uma superfície antiaderente, pode ser, olha, que nesse aqui, um tapetinho de silicone, pode ser um pedaço de acetato, um pedaço de plástico, ou mesmo uma superfície de fórmica, porque nós vamos fazer alguns pingentes com cola quente e eu preciso de uma superfície que eles não grudem, tá? Então, qualquer desses materiais servem. Vou usar uma massa, hoje eu vou usar a massa industrializada, a DAS, que muita gente me pede, né, para ensinar a usar esse tipo de massa, então hoje eu vou usar essa, mas vocês também podem usar as duas massas caseiras que eu ensinei aqui no canal. A primeira é aquela que eu ensinei a fazer com sabão, cola e farinha, que serve. A segunda é aquela porcelana sem forno, também serve. Eu vou deixar o link da aula das duas aparecendo aqui em cima. Se vocês quiserem fazer com a massa caseira, gente, o procedimento é o mesmo e o resultado também fica idêntico, tá? Só vou usar essa hoje porque realmente tem muita gente que me pergunta como usar essas massas que não quer fazer em casa, né? Da caseira, então hoje eu vou ensinar, tá? Vamos precisar, para pintar, do verniz vitral. Eu vou usar esse aqui hoje, que é o azul vivo, mas se você não tiver o verniz vitral, pode usar uma tinta acrílica brilhante também, que serve, ou uma Vitro 150, ou a Decorfix 150 também serve. Só que no caso de vocês usarem a Decorfix ou a Vitro, não vai fazer queima, tá, gente? É só para fazer a pintura, mas pode usar também. E eu vou pintar os meus pingentes utilizando, olha, tinta em spray branca. Essa daqui é na cor branco brilhante, tá? Que é a cor que eu escolhi. Mas se você também não quiser usar a tinta em spray, você pode pintar com uma tinta acrílica brilhante também, que fica muito bonito, tá? E vamos precisar da cola quente e da pistola de cola quente. Então, são só esses os materiais, vocês vão ver que lindos pingentes nós vamos fazer. E para fazer os pingentes, gente, é bem fácil. O importante é você deixar a pistola bastante tempo, né? Ela quente, porque a cola tem que estar bem derretida, tá? Então, para fazer as bolinhas, olha, eu solto um pouco da cola aqui. Vou girando, ó. Aí você faz do tamanho que desejar e puxa aqui o fiozinho, ó. Aí a cola vai se acomodar e vai formar uma bolinha, tá? Bem fácil. E para fazer a gota é a mesma coisa, olha. Eu ponho a cola aqui, giro. Só que eu venho aqui, olha, e puxo uma pontinha para frente. Põe a cola, giro e puxo uma pontinha. Assim ela vai fazer um formato de gota, que também fica maravilhoso. Olha essa daqui da bolinha, como já ficou bem bonita, né? E assim nós vamos fazendo de vários tamanhos. Olha, faço bolinhas menores. Faço algumas maiores. Aí não se preocupem com esses fios, que depois a gente corta, tá? E agora eu vou fazer mais uma gota aqui.
faço uma bolinha, encosto aqui, olha, e puxo aqui pra cima. Aí ela vai formar uma gota. Tá vendo essa aqui, gente? Ficou uma gota bem perfeita, né? E assim nós vamos fazendo. E é importante fazer nessa superfície aqui, porque depois, quando secar, nós conseguimos destacar. Aí fica bem fácil, né? Como eu falei, pode usar aqui uma superfície como essa, que é um tapetinho de silicone. E você pode usar também acetato, um plástico mais duro, que depois que a cola de silicone secar, ela descola facilmente e nós teremos já os nossos apliques. E assim eu vou fazer vários, né? De tamanhos diferentes. E vocês vão ver que lindo que vai ficar no trabalho. Bem, agora que a cola já secou, eu já posso começar a destacar aqui os meus pingentes. E vocês viram, gente, como fica bonitinho? Olha, e destaca facilmente, né? Nós colocando aqui nessa superfície do tapete de silicone, né? Mas se fosse também um acetato, ou mesmo uma fórmica, também sairia bem fácil. E olha, tá vendo? Essa aqui é a gota. Tá vendo que ficou um pouquinho torta a ponta? Não tem problema, eu venho aqui com a tesoura, ó, e acerto, tá? Aí deixo a gota bem perfeitinha, olha só que bonitinho. E já tá pronto para eu usar, tá? Todas essas, gente, tá vendo? Fica uma extensão a mais, que é quando nós puxamos a cola, mas aí não tem problema, olha, a gente vem acertando aqui com a tesoura. Se ficou um pouquinho torto, ó, você acerta também. O importante é ficar, né, um pingente bem bonitinho. Deixa eu pegar um outro que pode ter ficado torto, ó, essa bolinha, por exemplo. Tá vendo? Ela ficou com essa pontinha, mas com a tesoura a gente corta facilmente e faz uma bolinha bem redonda, tá? Portanto, não se preocupem, né, se ficou torto alguma coisa, não ficou perfeito, que tudo dá para nós arrumarmos. Olha só que bonitinha, tá? E assim, né, eu vou destacando e vou separar aqui todos os pingentes que eu fiz, para nós passarmos para a próxima etapa, que é quando eu vou aplicar esses pingentes aqui na massa e vocês vão ver que graça que ficará, tá bom, gente? Até já! Bem, agora que eu já separei todos os apliques, né, de cola quente, já estão todos preparados, vamos começar a trabalhar com a massa. Como eu falei para vocês, pode usar essa industrializada ou pode usar as receitas caseiras que eu ensino para vocês, que eu já deixei o link aí aparecendo, tá? E para abrir a massa, gente, nós podemos usar um rolo. E esse rolo aqui foi o que fiz, olha, um cano de PVC. Aqui eu coloquei um EVA de 3 milímetros, porque aí ele já fica na altura certa, né? Normalmente eu gosto de deixar 3 milímetros de espessura da massa quando eu quero fazer pingentes. Então, colocando esse EVA aqui, olha, quando eu passo o rolinho, ele já fica na altura certa. Mas se você quiser usar, né, esse rolinho comum, olha, você pode colocar aqui e colocar 2 palitinhos do lado e passar o rolinho aqui por cima e a massa aqui no meio, né? Aí ela vai ficar também na mesma altura, bem nivelado, tá bom? Mas como eu já fiz esse aqui pra mim, eu gosto sempre de usar esse, né, que eu preparei. E para manipular essa massa, gente, é muito fácil, é como as massas caseiras que eu ensino. Você passa um pouco de creme nas mãos, né? É o suficiente para você manipular e modelar, fazer aquilo que você quiser, né? Hoje eu vou fazer pingentes. Então, vou abrir aqui a massa e vamos começar, né, a trabalhar. Aí, se por acaso você não for usar tudo, aí você tem que fechar muito bem fechado esse pacote, colocar fita adesiva e, se possível, colocar dentro de uma vasilha com tampa para que ela não resseque, né? Porque se deixar entrar ar aqui, aí ela vai ressecar, aí você vai perder, né, o que sobrou. Vou tirar aqui uma pequena parte e vou fazendo aqui aos poucos. Olha, a gente amassa um pouco, né, para ela poder agregar bem aqui os componentes. Tá vendo? Ela não gruda na mão, ela é ótima para trabalhar. Mas também, né, gente, as massas caseiras nossas não ficam atrás. Eu só tô ensinando hoje essa porque realmente muita gente me pede, né, para ver o resultado com esse tipo de massa, que também é excelente. Olha. Abro um pouquinho assim com a mão e vou agora passar o rolinho, né, esticar bem
para que ela fique do tamanho que eu desejo aqui pro meu trabalho, né? Olha, muito fácil. Tá vendo, gente? Quando ela para de aumentar aqui de tamanho, é porque ela já atingiu, né, os 3 milímetros que eu determinei de altura, tá? E para fazer o formato que eu quero hoje, eu vou usar essa forma aqui que eu mesma fiz, gente, olha. É um pedacinho de embalagem de plástico que eu juntei aqui, né, com fita adesiva e fiz essa forma, tá? Você pode usar isso, se você quiser fazer redondo, pode usar uma tampinha, olha, e fazer pingentes redondos, né? Eu quero fazer hoje um nesse formato oval, então para isso eu vou usar essa forminha que eu fiz, né, com um pedaço de embalagem de plástico. É bem fácil, é só unir a tira e fazer na forma que você desejar. Olha, aí eu coloco aqui, fixo bem, né, e aperto. Olha só. E aqui já formou, né, o primeiro pingente que eu quero fazer. Mas como eu quero fazer mais de um, eu vou retornar e amassar novamente aqui a massa. Eu quero fazer 4 pingentes com vocês, tá? Eu vou retirar isso daqui com a espátula, fica mais fácil de vocês observarem a gravação. Quando vocês estiverem fazendo em casa, aí já deixa no lugar onde ficou, né, gente? Aqui é mais para facilitar a visualização de vocês. Olha, novamente vou abrir bem a massa. E aqui é o meu segundo pingente. Aí não se preocupem, gente, se ficar alguma rebarba aqui ao redor, que depois da secagem nós vamos lixar, né? Então, isso não tem problema nenhum. Vou pegar mais um pouquinho de massa. Pronto, já fiz os 4 e essa massa que sobrou, eu vou guardar aqui dentro junto com essa outra, olha. Deixa bem juntinho e como eu falei pra vocês, agora eu vou fechar super bem, olha. Fechar bem aqui e aqui eu vou passar bastante fita adesiva, que é pra não entrar nem um pouquinho de ar e conservar aqui o restante da massa que sobrou, tá? Bem, agora eu vou começar a introduzir os apliques de cola quente que eu fiz. Vocês vão entender que vai ficar lindo e vai formar belos desenhos, tá? Eu já separei até alguns aqui, que eu vou começar a aplicar aqui no desenho. Olha, tá vendo? Vou começar aqui com essa gota. Eu coloco aqui na posição que eu quero que fique e aperto, olha. Aperto para ela afundar bem aqui na massa. Vocês vão ver que fica lindo esse tipo de desenho, olha. Coloco aqui o aplique e aperta um pouquinho. Aí você vai soltando a imaginação, né, e formando aqui os desenhos que você gosta mais, né? Porque aqui depois ainda nós vamos pintar, tá? Isso aqui é só para dar um relevo. E olha só, né, que bonito que ficou essa aplicação. E não precisa colocar cola nem nada, gente, porque você vem com a massa assim e vai empurrando aqui a borda para ela fixar bem. Mas se por acaso você tiver alguma dificuldade, você pode pôr uma gotinha de cola branca aqui e fixar a cola quente por cima, não tem problema nenhum, tá? E agora, nesse outro, eu quero fazer um outro desenho. Vou fazer um desenho com as bolas, olha. Vou colocar uma bola centralizada aqui. Tá vendo? À medida que eu empurro, olha, já fixa bem. E essas bordas aqui da massa já segura a cola. Então, não há necessidade, né, de ficar passando cola. Mas se você quiser passar, não tem problema. E agora, por fim, acho que eu vou usar também um com bolinhas.
agora, gente, para pendurar, eu vou usar, né, esse canudinho aqui e vou fazer alguns furos, olha. Que aí vai servir para pendurar aqui o meu pingente. Aí eu coloco essa agulha aqui, olha, para tirar, né, a massinha que ficou aqui dentro do canudo. Esse aqui eu vou ensinar uma outra coisa daqui a pouco. E para enfeitar um pouco mais, eu vou usar esse canudinho mais fino para fazer alguns buraquinhos que eu acho que vai ficar também bem bacana. Olha, vou fazer aqui. Pronto, gente, olha como já deu um charme, né? Fazer esses buraquinhos aqui nas peças. Aí você deixa ela bem retinho aqui, para não secar torto. E nesse aqui, agora eu quero ensinar uma outra técnica para vocês, que eu também vou usar a cola quente para produzir. É bem fácil, gente. Bem, gente, eu deixei esse último aqui para ensinar uma outra forma, né, de decoração com a cola quente, que vocês vão ver que também fica muito lindo, né? Nessa daqui, nós vamos fazer um desenho bem abstrato, bem aleatório, utilizando a cola. E mais uma vez, né, eu deixo a pistola esquentar bastante e vou fazendo aqui desenhos, olha, com a cola sobre a massa ainda fresca, tá? Olha, vai fazendo desenhos, fechando. Aí você faz o desenho que desejar, olha. Gente, tá vendo? Olha, fiz aqui um desenho bem abstrato, né? Agora eu vou deixar essa cola secar e depois eu vou utilizá-la como se fosse, né, um molde e vou marcar a massa. E vocês vão ver que depois da pintura fica muito lindo o resultado. Então, eu vou só deixar a cola secar um pouquinho, ela esfriar, e já mostro para vocês como fazer. Bem, gente, agora que já secou, né, a cola já esfriou, eu vou empurrar bem a cola, olha, para dentro da massa, porque eu quero que ela faça uma marca, como se fosse uma forma mesmo, olha. Empurro ela bem. Pode usar até o rolinho também, olha, para ajudar a fixar bem. E agora, ou você pode deixar assim, né? Ou você pode retirar, que é o que eu vou fazer agora. Olha, eu vou retirar a cola. E olha só, a massa ficou toda marcada e ficou um desenho belíssimo, né, gente? Isso aqui, depois que a gente pintar, vocês vão ver como fica lindo esse tipo de desenho. E essa daqui você pode guardar. Se você quiser fazer outras iguais, é só você usar isso aqui como um molde, né? Uma forma e fazendo esse desenho aqui, tá bom? Então, agora eu vou deixar tudo secar, gente. De acordo com o fabricante, ela demora de 36 a 72 horas para secar. Isso depende muito da temperatura ambiente, tá? Então, depois que estiver bem sequinha aqui a massa, eu volto para nós darmos continuidade a essa linda técnica. Até já, gente! Bem, agora que a massa já secou bem, eu vou lixar aqui nas laterais, olha, gente, só para tirar essas rebarbas, né, que sempre ficam após nós prensarmos a forma, tá? Então, você faça isso depois que já estiver bem sequinho. Eu deixei secar mais ou menos por 36 horas, porque o tempo não tá muito quente, né, ultimamente. Então, demorou um pouquinho mais. Mas o fabricante fala que é de 36 a 48 horas para essa massa secar. E aqui é bem fácil, gente. Eu tô usando uma lixa 150. E eu vou passar aqui nas laterais, olha, para dar esse acabamento mais lisinho, né? E nossa peça fica mais bonita. Vocês estão vendo? Ela sai sem dificuldade. Só passar a lixa de leve, que você já terá um acabamento perfeito. E depois de passar a lixa, né? Deixar essa peça bem lisinha, aí eu vou pintá-la, né? Com a tinta spray que eu já mostrei para vocês, que é a tinta spray branco brilhante, tá bom? Aí, se você não quiser usar a tinta spray, pode usar também uma tinta acrílica, mas eu recomendo que seja uma tinta acrílica brilhante, porque o que nós queremos
é dar um acabamento de porcelana nessas peças. Então, essa tinta em spray fica bem parecido, né? Sem a necessidade de passar verniz, tá? Mas se quiser usar a acrílica, pode também, mas use uma tinta brilhante. E depois você pode até passar um verniz sobre ela antes de nós irmos para a próxima etapa, que é a pintura, tá? Tá vendo, gente? Olha, já ficou bem liso, né? Aqui as laterais. Eu vou fazer isso em todas as peças e depois já vou partir para a pintura, né? Com a tinta em spray, tá? Então agora, gente, eu vou aplicar 2 demãos, né? Da tinta em spray. Vou aplicar 2 camadas finas. Primeiro eu aplico uma, deixo secar e depois aplico a outra. E não se esqueçam, né, de misturar bem a tinta antes da aplicação, que é bastante importante. E pronto, gente, olha, passei a primeira camada, vou deixar secar, vou passar uma segunda camada e depois que secar tudo, vou fazer a mesma coisa do lado de trás da minha peça. Depois que estiver tudo bem sequinho, eu volto para nós fazermos a pintura final, tá bom? Gente, olha só que lindo que ficou após a secagem, né? Ficou esse brilho aqui, bem parecido com uma peça de porcelana. E como eu falei para vocês, vocês podem também usar a tinta acrílica, mas se for usar a tinta acrílica, use uma tinta acrílica brilhante. E se você quiser esse brilho a mais, passe um verniz, tá? Antes de ir para essa próxima fase. Então, você pode passar um verniz geral, ou até um verniz uma laca, que dê esse brilho extra aqui a sua tinta acrílica. E só depois que o verniz secar é que você vai passar para a próxima fase, onde nós utilizaremos o verniz vitral. Porque depois que passar o verniz vitral, aí você não pode passar um verniz à base de solvente sobre a peça, porque vai manchar, tá? Então, ou você usa, como eu fiz, a tinta em spray e já pinta e já tá finalizada a peça, ou se for usar a tinta acrílica, dá um acabamento com verniz antes de passar o verniz vitral, para ela ficar com esse brilho incrível aqui, tá? E para fazer a pintura, gente, eu até aproximei mais a câmera aqui. Como eu mostrei, olha, eu vou utilizar o verniz vitral. Esse aqui é na cor azul vivo, tá? Vou colocar um pouquinho aqui no godê para facilitar. E vou usar esse pincel mais fininho, tá? É um pincel da Ceramic, ele é número 0, código 313. Porque acho que vai facilitar bastante aqui a minha pintura. E aqui, gente, vai fazer uma pintura bem abstrata, tá? Vá seguindo aí sua imaginação, né? Não tem muito segredo, não. Aqui eu vou começar contornando aqui a gota, olha, com a tinta azul, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Aqui eu vou pintar todo de azul. Essas aqui eu vou fazer algumas bolinhas, olha, sobre elas. E aqui, olha, eu vou puxar alguns ramos. Acho que vai ficar bem bonitinho. Aí, como eu falei para vocês no início da aula, gente, vocês podem usar também a Vitro 150, Decorfix 150 para fazer essa pintura. Também não tem problema, porque ela é uma tinta bem translúcida, assim como o vitral. A única coisa é que depois que vocês pintarem ou com a Vitro 150 ou com a Decorfix 150, essa peça não pode ser queimada, tá, gente? Não pode ir ao forno, você tem que deixar a tinta secar da mesma maneira como eu estou fazendo aqui com verniz vitral, e já estará encerrado, tá? Porque, como eu já expliquei em uma aula para vocês, nem sempre nós precisamos levar as tintas, né, para queimar no forno. Se você usa num trabalho como esse, não há a mínima necessidade de queima, tá? Aqui eu vou fazer uma florzinha, ó. Enfim, gente, a pintura aqui é bem solta, né? Você vai fazendo a decoração aí de acordo com o que vem na sua mente na hora, né? Põe uma música, relaxa. Vocês vão ver que o trabalho fica maravilhoso. Vou colocar umas bolinhas aqui do lado também, ó.
como já ficou bonitinho, né? Acho que eu vou contornar essas outras aqui também com umas bolinhas. Não, vou fazer um traço, deixa ficar mais bonito. E pronto, gente, olha só que bacana, né? Que já ficou a pintura. Ficou super interessante o resultado. Aí eu vou mostrar agora nessa outra, uma outra técnica que nós poderemos aplicar, utilizando também outras cores, tá? E para pintar a próxima, gente, eu quero utilizar o dourado também. Então, aqui sobre os relevos, eu vou passar a cor dourada. Eu vou utilizar canetas para fazer isso, mas você pode também passar uma tinta dourada. Aí pode ser uma tinta acrílica, pode ser aquelas douradas caseiras que eu ensino aqui no canal. Qualquer uma serve, tá? Agora eu vou usar a caneta. Pode ser essa daqui da Posca, que tem uma cor dourada bonita. Essa outra aqui também, da Sakura, também é bem bonito o ouro dela. Agora eu vou usar essa aqui da Posca mesmo, tá? Vocês vão ver que o resultado fica bem interessante também. Então aqui simplesmente, olha, eu passo a caneta. Vou preenchendo todas essas formas, né, que ficaram em alto relevo aqui. Lembrando, gente, que todo o material que eu utilizei na aula, eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive o link de onde vocês podem adquirir. Tá bom? Aí para facilitar a vida de vocês, né? Já deixo direitinho os links, aí se vocês quiserem comprar alguma coisa, aí já sabem onde encontrar, tá? Fica sempre, agora eu tô deixando na descrição do vídeo a lista de materiais e os locais onde comprar. Olha só como fica bonito, né, gente? Eu adoro também misturar aqui as cores. A caneta facilita bastante, né, na hora de aplicar, mas com pincel também não é difícil, porque essa superfície é plana, então é só acompanhar o contorno aqui. Você pode usar um pincel chato, né, bem macio, que dá certo também. Olha só que lindo, né? E agora, para continuar o mesmo estilo, eu vou utilizar o azul novamente, né? A nossa tinta aqui, vitral azul. E eu vou fazer aqui, olha, o contorno aqui da forma com a tinta azul. Fazer o mesmo contorno aqui por dentro também, acompanhando aqui as formas que eu pintei de dourado. Umas bolinhas aqui nas laterais. E olha só, gente, que bonitinho também que ficou, né? Com a decoração dourada. E assim, gente, eu vou fazer nos outros, né? Vou aqui soltar a imaginação e ir pintando e contornando aqui tudo que eu apliquei na minha massa, tá bom?
E olha só, gente, como os pingentes ficaram lindos, né? Eu coloquei aqui um cordão mesmo comum, olha, azul, coloquei algumas contas e olha que bacana que ficou, né? E esses pingentes vocês podem usar para várias finalidades. Pode fazer aqueles pingentes de parede que eu já ensinei aqui no canal, que fica belíssimo. Vocês podem aplicar, né, nos seus trabalhos, esses pingentes. Pode fazer pingentes para utilizar no pescoço. Enfim, a técnica será sempre a mesma, né? Aí o que vai variar é o formato do seu pingente. Esse aqui eu acho que fica excelente para colocar em parede, né? Colocar um pouco mais de contas aqui, olha, e fazendo um trabalho, ou adicionar mesmo nos seus trabalhos, né? De macramê, enfim, gente, é uma infinidade de aplicações desse tipo de pingente. Olha só, esse aqui eu pendurei essas contas, olha como ficou bem bonitinho, combinou, né? Enfim, gente, são várias aplicações, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos materiais. E essa aula eu aprendi com uma artista estrangeira chamada Mi. E eu agradeço muito, né, por esse aprendizado e tô aqui passando para vocês do Brasil essa técnica que eu achei belíssima. Tá bom, gente? Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E me diz nos comentários onde vocês irão utilizar essa técnica, que eu vou ficar muito feliz em saber das suas ideias e das suas aplicações. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!